Oi, esse podcast é pra você que vive correndo, tem tempo pra tudo e no fim das contas nunca tem tempo pra nada. Mas relaxa, você pode ouvir enquanto trabalha, toma banho, levando o pet pra passear, no trânsito, na academia ou até mesmo naqueles raros momentos que você para pra tomar um fôlego. Aqui vamos conectar pessoas e histórias, mostrar as dores e delícias da vida moderna, trazer os bastidores do empreendedorismo, da maternidade e de todos os outros temas que der vontade. Eu sou Laís, fundadora da Sleep, empreendedora, designer e produtora de moda, curiosa por comportamento e apaixonada por branding. Eu sou Núbia, idealizadora da rede de AVs Nube, mãe do Heitor, empreendedora, pedagoga, psicanalista e sonhadora do Conexões Femininas. Te convidamos para irmos juntas conectar pessoas a propósitos. Bora com a gente? E vocês, eu penso que as pessoas agora estão se perguntando, tá, o que é que uma da moda, uma mulher da moda, uma psicanalista, pedagoga, administradora, enfim, e uma fotógrafa, sim, porque temos Nani aqui no estúdio, dá um A oi, melhor Nani. de todas. Oi, Nani. Oi, gente. Oi, Nani. O que é que essas três criaturas estão fazendo juntas em um podcast falando para tantas pessoas no mundo? Fala você ou falo eu? Aí eu posso começar e você concluir. Porque na semana que Núbia me convidou, que teve essa ousadia de dizer assim, Laís, tu vai vir comigo, tu vai segurar esse pepino. Bora junta. Eu tava passando por um momento muito desafiador na minha empresa, que tava recém-parida, né? Tava passando por uma dificuldade muito grande. Tava sem nenhum fornecedor de mão de obra. Então, eu tava quase prestes pensando em desistir. E aí, Núbia pegou na minha mão. Eu olhei assim, eu disse... Antes da gente conversar, eu tava meio que desabafando, né? Foi um desabafo. Primeiro você chorou bastante. Porque sim, empreender você chora. É um dia sim, um dia sim. Você se descabela. Na verdade, gente, eu posso fazer uma trilha do tempo, Vamos, você me permite? Com certeza. Voltamos para 2017, voltamos para quando eu tive acesso a algumas ferramentas organizacionais e voltamos quando meu marido me apresentou a essas divindades tecnológicas que hoje fazemos uso, inclusive para chegar até vocês. E por que a gente tem que voltar para essa data? Porque o projeto de levar conhecimento e vivências para outras pessoas nasceu no meu quarto, junto com meu marido. Na verdade, quem plantou a sementinha, não só de Heitor, tem um filho lindo, foi Ricardo. E é por isso que hoje a gente está aqui. Porque Ricardo Soares, vulgo meu marido, vulgo a paixão dos meus dias, vulgo um homem que eu sou extremamente apaixonada. E sim, podem interpretar como uma declaração de amor esse podcast, porque é a declaração de amor mais real, depois da maternidade, que eu tive. Eu tenho um marido, eu tenho uma família tão rica que eu preciso compartilhar isso com vocês. Dessas importâncias de ter um parceiro que nos apoie, que deem asas mesmo, para que a gente voe. Que sonhem com e você. Que sonhem com a gente. Ele não está nesse voo fisicamente, mas ele me deu asas. Com certeza. Sabe? Ricardo, eu te amo. Mas volta. Vamos lá. Nasceu com o Ricardo. A gente ouve um podcast que é o podcast Sai da Média. É de Jerônimo e de Patti. Eles são surreais no âmbito de fazer com que você reflita sobre as suas práticas no dia a dia e são rede de arrasto mesmo. Eles nos... Sabe aquele exemplo que pá, te leva? Eles são muito assim. Uhum. E Ricardo, uma certa noite, bem... Amor, por que a gente não transmite para outras pessoas essas vivências? Para vocês terem ideia, a minha gestação, Heitor foi gerado e foi para o Trello. A gente conseguiu mapear todos os processos da gestação nas nossas ferramentas, no uso e na nossa comunicação. Isso facilitou muito a nossa comunicação enquanto casal. Dica para vocês, casais. E aí,
ele citou, por que a gente não leva isso para as outras pessoas? Só que para mim, Laís, era um sonho tão grande, era uma coisa tão grande que eu disse, meu Deus, o que a Era gente vai... distante. Era distante. Era tão distante que eu olhava e não conseguia me enxergar, nos enxergar à frente de um projeto tão grande. Aí eu, poxa, tá, a gente pode pensar, e a gente ria muito e ia dormir, sabe? Mais ou menos isso. A gente meio que arquivava e seguimos arquivando, arquivando e arquivando. E aí chegou junho desse ano, eu já empreendedora, eu já em casa, já com tempo, surge um estúdio onde a gente podia começar a desenvolver, tirar essa ideia do mundo das ideias e levar para o real. Vamos conhecer. E eu sou aquele perfil executor, gosta de planejar, mas gosta de bora executar. Não é para fazer, não é um sonho que está há tanto tempo arquivado, bora fazer. Ricardo me mandou o perfil do estúdio, eu prontamente marquei uma reunião, mandei de volta para ele já o dia e a hora da reunião. Ele, como assim? Fomos conhecer, sentamos, vimos o ambiente, vimos como tudo funcionava e a trava. Ricardo, servidor público, tem algumas travas em relação a horários, aparecer, imagem. E tá bom, tudo bem. Sabe quando você já tá se levantando da mesa de reunião? E levantei já, né? Tá Não bom, vai dar mais certo. uma vez vamos arquivar. E aí meio que já finalizando, eu, poxa, comentando com o dono do estúdio, poxa, seria tão massa, né, se tivesse mulheres falando para outras mulheres sobre as dores e delícias dos bastidores da vida, sobre o empreendedorismo, sobre todos esses mecanismos que a gente passa como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, como dona de casa, enfim. E ele olhou assim para mim e disse, não tem na região quem faça algo parecido. Tem parecido, mas não tem com esse nicho. Que é muito bom a gente trazer aqui, que tem muitos podcasts massa na nossa região. Incríveis. Incríveis. Tem o Minas, daqui do Armazém também, mas assim, nichado com esse propósito, sabe? E ele disse, deu esse start, eu, poxa, não, peraí, não tem, vamos fazer. E o pernambucano, se você não é pernambucano, nós temos isso de eu vou ser o primeiro, eu sou pioneiro nisso. E a gente tem muito isso, mas vamos fazer. Saí do estúdio já com ideias a 1000, aí já não seria com o Ricardo, seria com outra mulher. À noite, ligo eu pra Germana. Germana Souza, um cheiro. Cheiro, meu amor. Foi a primeira pessoa que ouviu todo o desenrolar desse projeto. Eu, Germana, e aí, o que é que tu acha? Ela dá super certo. Super certo. Citamos o nome de Jaque. E aí, vamos chamar Laís. Aí você me pergunta, como é que Núbia conheceu Laís? Eu acho que é para A outro gente, podcast. a gente vai trazer essa vai e volta na linha do tempo para vocês se situarem. Eu e Núbia, a gente se conheceu por conta do nosso parceiro de hoje. Da nossa casa. Da nossa casa, que é o Armazém da Criatividade, que é um braço do Polo Digital. Do Porto Digital. Do Porto Digital, perdão. Do Porto Digital de Recife. Novembro do ano passado. E é uma instituição incrível que apoia e dá luz a muitas ideias. Ideias incríveis, incubações de negócios, vislumbram novos empreendedores com ideias de inovação, né? E um pouco antes de eu criar a Sleep, né, que é a minha marca, eu fui chamada para uma roda de conversa aqui em Caruaru, na Semana do Empreendedorismo Feminino. Ano passado. Quem estava? Quem? Núbia. A criatura que ainda estava em CLT correu no final do expediente para ver essa roda de conversa, porque eu já estava vislumbrando o empreendedorismo, já estava terminando o curso, abrindo CNPJ, fui para a rodada de conversa. Já conhecia a Carol, do Brechó, Carolina Fontes, um beijo, meu amor. Que estava palestrando também, estava nessa frente. Estava, e esse dia foi engraçado porque eu fui no propósito de mostrar minha carta de apresentação para Carol. Fiquei super nervosa, mas era o propósito, mostrar o empreendedorismo. No entanto, eu queria conhecer a história dessas outras mulheres. E tinham várias outras, e assim, de nichos diferentes, do mesmo nicho, mas que tinham histórias distintas. Totalmente diferentes. Então, eu tava mais naquela de, tipo, mostrar que eu tava querendo seguir no meu sonho, que em menos de um mês a minha empresa ia ser lançada, e que
quais eram os meus tropeços até chegar ali. Aí tinha Carol do Brechó, tinha Jaque, tinha Joana, que a gente vai comentar sobre todas aqui ainda. A gente não vai se aprofundar agora por conta do tempo. E Camila, que é irmã de Carol. Também. Todas mulheres incríveis, que eu olhava assim e dizia, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Não, e vocês não têm noção. Pra mim, eu olhava pra Carol e pra Laís, pra todas ali, me via muito distante. Pra mim, era sabe aquele patamar de mulher que já chegou? Pra mim, elas me lembravam muito minha mãe e minha madrinha Núbia, que são os primeiros referenciais de mulheres incríveis na minha vida. Corta todas enlouquecendo, tá? Não tinha ninguém plena ali. Já que tava no começo da gestação, sem voz, descobrindo assim. Joana se virando em 1000, Camila também se virando em 1000, migrando do físico para online, Carol pensando em aumentar o espaço e eu naquela ideia de colocar o sonho para fora do papel. E ouvi todas essas histórias e assim, as coisas, as pessoas, elas se conectam com propósitos. Nada é por acaso. Os valores, e para mim, Núbia, o valor família, ele agrega imensamente. Sim. Laís, a gente se conectou assim, né? Assim que eu cheguei, que eu vi Laís com Carol, já fui elogiando. Como você é bonita. Fui falar da genética de Carol, né? E falei, você é tão bonita. Obrigada. Obrigada. Conheci essas mulheres, corta para dezembro, para o lançamento da Sleep, já em Carol. E aí foi quando tivemos a oportunidade de conversar. Que é lindo a gente ver as histórias, tanto a minha quanto a sua, de como essas mulheres, elas nos deram a mão. Porque Carol, ela me incentivou muito também. Não só ela, mas assim, a gente tem um time de mulheres atrás de nós. Sim. Que nos impulsionaram. E Núbia, ela já tinha uma conexão com Carol, já tinha uma admiração. E Carol foi uma das pessoas que foi responsável por dizer, vai dar certo, não desiste. Sim. Sabe? Vamos fazer a inauguração aqui, vamos começar, mas tem que começar. Uma coisa que Renato sempre me fala é feito é melhor que perfeito. Renato, esposo. Que Renato sempre me fala. Feito é melhor que perfeito. Então, eu comecei a entrar nisso muito e tratar em mim durante o ano passado, que foi um ano muito difícil para mim, desafiador, que depois a gente entra nesse tema, mas a gente se conheceu no dia do lançamento da coleção, assim, realmente parou para conversar. Para ouvir uma a outra, né? Exato. E aí, Carol, Laís, ela me falou sobre as conexões maternas, afetivas, pai, vó. E, assim, eu tava com uma peça, eu lembro que eu tava com uma peça dela na mão e só chorava. Porque eu não tô falando aqui do emocional sempre, gente, mas eu tô falando aqui de se conectar a pessoas reais. Se identificar, né? Quando os valores, eles se encontram, dificilmente você não vai se conectar com essa pessoa. Porque os valores, eles são propósitos, eles nos levam a propósitos. E aí, nos conhecemos, nos abraçamos, em seguida eu fui levar alguma coisa pra Laís e ela, como assim? Foi a maquineta. Foi a maquineta. Você quer? Porque eu vi algo... Como assim? Eu não tinha maquineta, gente, pra passar crédito. Eu não tinha. Foi. Então, pra você ter noção como as coisas aconteciam. E como começam, né, Laís? Você não precisa ter tudo. Uma das coisas do curso da assistente virtual me ensinou, comece com o que você tem. É pra começar? Comece com o que você tem. Eu não precisaria ter um home office chique pra começar. Eu comecei com meu notebook velhinho. Então, assim, é para começar? Apenas comece. Você sabe o que você vai estar fazendo? Comece, que é muito importante. Conheci Laís, e aí ao longo dos meses a gente foi trocando mensagem, figurinha, nunca dava certo se encontrar quando a gente marcava. Porque volta e meia a gente se esbarrava na rua, se esbarrava no Gerinana, se esbarrava na Casa Tipo, saía se esbarrando. E era sempre encontros muito bons. Porque eram, sabe aqueles encontros que não tem tempo nem pra foto? A gente nunca tirou foto. A gente nunca tirava foto, é verdade. A gente não tinha tempo de tirar foto, porque a gente falava dos projetos, falava das nossas vivências, das dificuldades. E tchau, beijo, depois a gente se encontra. E vamos marcar.
Ih, é uma cilada, gente. Vamos marcar, gente. Não marquem. Não acontece. Marquem. Não Marquem. acontece. Apenas se encontrem. Deem um jeito e vá lá na porta da outra pedir um copo d'água e vocês se encontram. E aí, corta pro dia que eu saí do estúdio, na ligação com Germana, Laís. Surge o nome de Laís. Vai ser Laís. Por incrível que pareça, nossas agendas na semana seguinte iam se encontrar e nós íamos tomar um café na casa de Laís. Laís, eu preciso lhe encontrar amanhã. Não, mas a gente vai se encontrar quarta. Não, amanhã. A gente precisa se ver de algum jeito. Não deu certo de novo, saí tudo bonitinho, vamos sentar. Não deu certo. Nós nos encontramos entre um intervalo de 30 minutos. Do almoço uma da outra. Do almoço uma da outra. Laís chegando saindo do almoço, chegando de um compromisso, indo para uma reunião. Eu saindo de um compromisso, indo levar o filho para o médico. A gente sentou na praça de alimentação do shopping. Laís falou de todas as dificuldades que estava passando naquele dia. Eu ouvi, a gente chorou. Quando a gente chorou um pouquinho, aí eu, Laís, vê, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso. Tu topa? Aí Laís enxugando as lágrimas assim, mas você me quer pra quê? Então você vai ser... Não, eu disse assim, eu topo, mas é pra quê? É o quê? O que é que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o quê? Claro que eu topo seu sonho, claro que vai dar certo. Foi muito isso. Mas, assim, mas é o quê? Eu, não, Laís, você vai ser, sabe Fátima Bernardes e William Bonner quando apresentavam o JN? É basicamente isso, você vai ser minha âncora. Nós vamos ser âncora de um projeto e eu quero que a gente leve essas vivências. E Laís trouxe esse start de, não, vamos mostrar. A gente vai mostrar essa realidade. Eu disse, gente, desculpa, eu tô emocionada, porque as coisas acontecem de uma forma muito surreal, sabe? Realmente são conexões e tudo acontece no tempo certo. Não foi por acaso que naquela semana eu tava passando por um estágio muito crítico dentro do meu negócio que não tinha nem 6 meses. E assim, eu disse a ela, antes dela me convidar, quando eu tava desabafando, eu disse, Núbia, por que ninguém fala sobre isso? Porque as pessoas não comentam essas barras que a gente passa como empresária, como uma pessoa que tá tentando mudar o estágio de vida com empreender, né? E aí ela me chamou. E eu disse, pode contar comigo, vamos junta. Vamos junta. E estamos. E aí começa a saga, né? Porque, não pensem vocês que cortou desse episódio de todo mundo chorando. Plim, deu certo. E plim, a gente apareceu tá aqui no estúdio. Não, galera. Isso aconteceu em junho. Nosso encontro foi em junho. Nós estamos finalzinho de setembro, eu não sei ao certo quando esse episódio vai ao ar, mas estamos gravando esse episódio. Dia 26 de setembro de 2022, aniversário de Rayane, nossa diretora de filmagens e de imagem, de nossa comunicação de imagem. Então, assim, gente, não foi. Teve os perrengues de cada uma passando seu perrengue da vida empreendedora. Teve os perrengues para formar-se o podcast Conexões Femininas, que não tinha nome. E esse nome eu já vinha comigo, tipo... Há anos. Há anos eu carrego essas questões de conexões que corta para outro momento que a gente vai falar para vocês. Mas não tinha nome, não tinha como seria, não tinha nada. Tinha um quadro no Trello das anotações do que poderia ser. E das nossas referências, Das nossas referências. E vem a referência maior, que foi Laís que me trouxe, e eu conheci o projeto piloto de Thaís Farage, Lu Ferreira, nossas ídolas maiores. Exatamente. Conheci o projeto, me encantei assim, num nível... E nada é por acaso. Fomos aos poucos, fomos conhecer o espaço. Tipo, corta para. Núbia tinha ido... com o Ricardo, Na época que ia ser outra coisa, outro ia ser modelo. Outra coisa. A gente tem um estúdio que tá sendo pioneiro aqui. Tudo é pioneiro, né? Tá sendo um dos primeiros estúdios a serem lançados aqui de forma para a gente conseguir reservar e tudo mais. Eu fui com o Ricardo, vamos pra uma reunião lá. Pra gente ver, vamos nessa. Vamos ver, vamos orçar, né? Vamos para a parte empreendedora. Orçamentos. Levantamento de custos, se vai dar certo. De tempo, organização de agenda. Tudo. E cadê sincronizar nossas agendas?
Que foi a parte mais difícil de tudo. Assim. Tararã, tararã, sincronizou. Vamos no estúdio. Conversamos com o proprietário, tudo certinho, vamos alinhar, manda o orçamento pra gente. Isso ele vendo que a gente tava querendo lançar um projeto que ia impactar vidas. Vale salientar que esse projeto é para levar luz a vocês que estão aí do outro lado. Não é só para contar a história da carochinha aqui não, gente. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a gente quer levar chaves para Exato. vocês. E aí, beleza, fomos embora, ele nos mandou um orçamento. Gente, imagina. Núbia começando a empreender. Eu também 2 começando a meses de empreender. empreendedora. Então, assim, quem tá iniciando o negócio sabe o quão difícil é. Enlouquecemos. Fizemos malabares com os nossos orçamentos, cada um nos seus caixas, e ainda assim pensamos, vamos fazer. Vai sangrar, vai doer um pouquinho, a gente vai fazer só esse Mas primeiro, mas a bora. gente vai, pelo menos para tirar do papel. Gente, não deu. Porque nem isso deu, gente. Nem isso. Porque Nem assim, a isso. gente tinha um orçamento para conseguir um certo pacote. Tantas horas de tantos dias dentro de um mês. Enxugamos tudo. E enxugamos pra gente dizer assim, vamos filmar pelo menos a piloto, vamos gravar Só a piloto. só a piloto pra ver se a gente consegue tirar do papel. Nem a piloto, gente. Não deu. Nem enxugando de uma forma que Ricardo ia virar um editor de vídeo, eu iria virar um expert em marketing, comunicação de podcast. E Núbia ia virar aquela pessoa de tipo, ah, não, vamos gerir tudo. Vamos gerenciar, vai dar certo. Eu ia fazer mágica com um orçamento que não tinha. E com dinheiro Que não assim, tinha. Porque assim, uma coisa é você empreender no seu negócio dentro do que você planejou para o seu negócio. Outra coisa é você empreender, mas colocar um projeto em paralelo com um sonho. E envolver outra pessoa. Porque, gente, na minha cabeça funciona assim. Por exemplo, na Rede Nube. Eu sou responsável por algumas meninas que estão comigo. Quando eu chamo meninas, são mulheres incríveis, tá, gente? De forma carinhosa. Mas se tá comigo, eu sou responsável. Eu tenho muito Tem um isso. peso. Tem um peso. Eu chamei outra pessoa para sonhar comigo, então tem um peso. Com certeza. Então, poxa, eu não posso fazer só na minha realidade. Eu tenho que ver a realidade do outro, principalmente do outro. Que tá sonhando junto, tá comprando esse sonho, tipo, comprando. Então, foi doído o primeiro não. Porque Foi foi o demais. primeiro não da gente. Foi não poder ir para esse estúdio. E a gente, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, mas a gente não vai desistir não, nem que a gente grave do celular. Aí parte pro celular. Chegamos ao nível que nossos escritórios, home offices, né? Nossos quartos iam virar caixa de ovo pelo teto, colchão. Colchão a gente na ia parede fazer, pra não ter retorno, não ter eco, Vamos fazer. Íamos fazer. Com o pouco conhecimento que tínhamos do como funcionava, das ferramentas que tínhamos à disposição, vamos fazer, nem que seja em casa caseiro, a gente faz as edições, corta. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. E aí, no mesmo dia, Laís, por um milagre das agendas, estava em minha casa. A gente marcou de ter uma reunião presencial. E aí, gente, estrelou na minha cabeça o Armazém da Criatividade. Porque a gente começou a conversar, não, vamos fazer. Já estava executando, pensando, vamos comprar as caixas de ovo, vamos botar em que quarto, Não, a em gente qual já parede. já estava roteirizando, Já? porque a gente chegou no Armazém da Criatividade, porque a gente foi rebobinar a fita. Peraí, como foi que a gente se conheceu? Foi. Aí Exato. a gente se conheceu por conta de uma rodada de conversa do Armazém da Criatividade. Armazém da Aí eu disse, gente, o armazém, por que eu não pensei nisso, Núbia? Johnny. Johnny é um cliente de Renato, acá meu marido, da Real Barbearia, há muitos anos. E Johnny, ele assumiu a diretoria daqui do Armazém da Criatividade há algum tempo. E aí eu disse, Núbia, peraí, Foi deixa desse eu jeito. falar com o Johnny pra ver se ele topa uma reunião. O que é que tu acha? Ela fala. Claro. E assim, Johnny prontamente disse, ó, se vocês puderem agora, a gente tem a reunião agora. Foi menos de 5 minutos. Porque já foi disso, muito entre engraçado. uma coisa e outra. Foi, eu gravei um áudio pra Johnny dizendo que tinha um projeto que a gente queria muito tirar do papel papel. e que era pra mudança de perspectiva de vidas. E aí, eu lembrava que tinha esse estúdio que estamos hoje gravando.
Mas eu não sabia como é que fazia essa questão de trâmite para reservar, se tinha que fechar algum contrato, se tinha algum valor para ser especificado. E aí a gente conversou com o Johnny. Johnny disse, vamos fazer a reunião agora. Já mandou o link. Já, Na gente. hora. Vocês têm noção do que é isso? Para um executor, vocês têm noção do que é o negócio se realizando em 5 minutos? Foi isso. E aí a gente pensou, vamos conversar. E aí a gente sem pautas, foi tudo assim. O que a gente sabe do projeto tá aqui dentro da gente. E a gente passou para Johnny a verdade do que a gente queria com esse projeto. E ele falou, dá super certo e podem contar com o armazém. Contem, vai dar certo. Quando a gente desligou, ó, meu computador pifou O computador dessa criatura ficou preto, na hora. mas a gente em reunião, A gente em reunião continuou funcionando com minha câmera, só que minha tela parou de funcionar do nada. Johnny com Pamela Johnny que com é Pamela, do do Minas Podcast. Eles daqui. olhando pra nossa carinha, a gente sem ver nada, mas a gente tava plena lá, né? Fingindo costume, né? E assim, acreditando que a gente não podia deixar a peteca cair. Não, e carão. Era Segue aqui. era a oportunidade que a gente tinha. Então a gente passou tudo que a gente poderia ter passado, né, Núbia? E vale trazer desses desafios novamente. Laís trouxe no início da história dela o quão foi desafiador ela, 6 e pouquinho da manhã, chegando no Rio, tendo que apresentar para grandes nomes da moda. E, de repente, a gente estava lidando com um cara que é diretor de um espaço. Vocês não têm noção do que é esse espaço. O armazém... Era muito engraçado, gente. Eu do lado de Núbia se tremendo. Laís morrendo de cólica. Era. E a gente plena, passando sobre o projeto. Quando o Johnny falou, venham, a gente marca uma reunião presencial só para alinhar algumas coisas, mas o armazém já tá junto. Quando a gente desligou, obrigada. Já, Um olhou pra bom. outra. Ai, começou a chorar, meu Deus, eu não acredito, vai dar certo.